Os saúdo, Papai do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula das lições bíblicas da faixa etária de adolescentes do nosso terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando neste trimestre grandes cartas para nós. E hoje estaremos estudando especificamente o seguinte assunto. Vamos conhecer a carta de Tiago. Temos um texto bíblico em Tiago 1, verso 17 ao 22 e capítulo 2, verso 1 ao 8. Versículo 22 do capítulo 1. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Veja que a mensagem central da nossa lição nos convida a não nos enganarmos, porque se formos apenas ouvintes daquilo que a palavra de Deus nos ensina e não praticantes, estamos nos enganando a nós mesmos. Os objetivos da nossa lição é mostrar uma visão panorâmica da carta, apontar a necessidade de ouvir atentamente as pessoas e refletir sobre a importância de não desprezar os irmãos em Cristo. Veja que todos os assuntos tratados aqui são importantes, para as nossas vidas. Mas vamos ao tópico descobrir. Vamos descobrir. A carta de Tiago, ela é considerada a mais prática de todas as epístolas do Novo Testamento. E por isso, tem sido corretamente chamada de guia prático para a vida e também para a conduta cristã por alguns estudiosos. Nela, o irmão de Jesus defende que não basta para o cristão ter ou crer numa doutrina correta, mas que é preciso desenvolver uma prática coerente com a fé em Cristo. Nesta lição, aprenderemos algumas boas práticas e bons hábitos saudáveis para a nossa vida. Fique até o final. Estaremos passando para os amados, através desta lição, algumas práticas que são boas junto com alguns hábitos saudáveis para a nossa vida em sociedade e diante de Deus. O nosso primeiro capítulo traz o seguinte tema: abrindo a carta de Tiago. Você sabe quem escreveu essa carta? É o nosso primeiro subtópico. O escritor da carta se identifica como Tiago, logo no capítulo 1, verso 1. No Novo Testamento, temos pelo menos 5 personagens com esse nome, que são eles: Tiago, o filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, chamado de Tiago Menor, e Tiago, pai de Judas. Mas temos uma quinta pessoa, Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Os estudiosos concordam que o autor da carta seja o irmão de Jesus, aquele que era, em João 7, versículo 5, incrédulo, ele não cria. O texto diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Porém, em algum momento entre o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor, Tiago tornou-se um discípulo aplicado e testemunha ocular da ressurreição de Cristo, conforme aparece em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Ele se tornou um apóstolo e foi um influente líder na igreja em Jerusalém. Isso aparece em Atos 12, verso 17, e Gálatas 2, verso 9, tendo inclusive uma participação decisiva no concílio. Apesar de fazer parte da família terrena de Jesus, Tiago
escolheu o caminho da humildade do serviço. Ele se apresenta aos seus destinatários como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo deve ser seguido por todos os discípulos do Senhor Jesus que estão espalhados entre as nações. Bem, nós vimos aqui resumidamente a introdução, abrindo aqui a carta de Tiago, trazendo essa informação sobre quem a escreveu e um pouco de quem é Tiago, e um pouquinho antecipado do que ele traz, né, para nós neste ensinamento, quando fala sobre o exemplo a ser seguido pelos discípulos de Cristo. Segundo tópico, para quem a carta foi escrita? O texto tem como público-alvo todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Esses eram provavelmente judeus cristãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição ocorrida em Jerusalém. Entretanto, isso não exclui a possibilidade de gentios convertidos a Jesus Cristo serem considerados e edificados pelo conteúdo dessa carta. O conteúdo da carta aponta para o fato de que os destinatários estavam passando por diversas provações e, aparentemente, eram, em sua maioria, pobres, a julgar pelas denúncias de discriminação entre os necessitados. Veja que esse problema não é um problema de hoje, vem de longe, de muito longe, né? Desde os tempos antigos, posso dizer até mesmo desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, que surgiu esse negócio chamado discriminação. Terceiro subtópico, afinal de contas, por que a carta foi escrita? Qual o motivo dessa carta ter sido escrita? Tiago escreve essa carta possivelmente depois de se tornar líder da igreja de Jerusalém entre 44 e 62 depois de Cristo, quando faleceu. É muito provável que ela tenha sido o primeiro escrito do Novo Testamento a ser produzido. Bem, é muito provável. Não estamos aqui batendo o martelo. Sua finalidade é confortar. O que é mais importante é saber, né? Não exatamente a data exata da escrita, mas o conteúdo, que é extraordinário, né? Sua finalidade, qual que é a finalidade dessa carta? Confortar, fortalecer e orientar os seus leitores nas diversas áreas da vida. Pessoas que, na época, já careciam de cuidado pastoral. Nós temos aqui o segundo tópico, que vai falar o seguinte: ouça mais e fale menos, por favor. Como diz um determinado texto, seja cedo para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que será que a maioria de nós é tão apressada em dar opiniões e tão resistente em receber conselhos? Por que nos interessamos mais em falar do que ouvir? Será que perdemos o interesse pelo ouvir? Ou estamos sendo treinados? Ou estamos sendo treinados apenas na arte do falar? Uma boa comunicação depende necessariamente da maioria, ou melhor, da maneira como administramos o que ouvimos e o que falamos. Relacionamentos saudáveis e duradouros dependem muito dessa interação. Razão pela qual os conselhos do irmão Tiago são indispensáveis a todos nós. Vejamos o quanto a mensagem do apóstolo tem a nos ensinar em apenas um versículo, quando diz: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar
e ficar com raiva. Seja, em outras palavras, cedo para ouvir, tarde para falar, tardio para se irar. Primeiro subtópico do tópico 2. Esteja pronto para ouvir. A palavra pronto do grego takris traz a ideia de rápido, veloz, ligeiro. Logo, Tiago está dizendo que devemos ser rápidos para prestar atenção ao que está sendo dito, o que às vezes não fazemos. Somos lentos, demorados em prestar atenção no que ouvimos. Ou seja, precisamos aprender a ouvir atentamente a Deus e ao nosso próximo, a fim de não cometermos injustiças. O fato de sermos ou de termos 2 ouvidos e uma boca é pedagógico, nos ensina muito, pois é um sinal de que devemos ouvir o dobro do que falamos. Poderíamos ter apenas um ouvido. Não estranharíamos se o Senhor não tem feito apenas com um. Não é verdade? Então, se ele colocou 2, ele está dizendo, olha, ouçam mais uma só boca, fale menos. A Bíblia diz que devemos ouvir as instruções dos nossos pais. Você tem feito isso? Os pais ou os responsáveis são pessoas a quem devemos respeito. Porque Deus colocou sobre eles autoridade para cuidarem e instruírem os seus filhos. Por isso, todo adolescente, todos, deve ouvir e também obedecer aos seus pais. Às vezes, você pode ser tentado a esconder alguma verdade da sua família, mas não faça isso, não esconda nada. A sua família precisa saber sobre as dificuldades e os desafios que você enfrenta para poder te orientar. E esta orientação vem para te proteger. Algo ruim pode lhe acontecer se você tenta viver a sua vida sozinho, sozinha, independente da sua família. Segundo, o primeiro tópico nós vimos, esteja pronto para ouvir. O segundo subtópico vai dizer, demore para falar. Essa expressão vem do grego bradis, cujo significado é lento, seja lento para falar. Tiago está nos dizendo que não devemos ser precipitados nas palavras. Refletir antes de falar é a ligação ou a lição a ser aprendida aqui. Afinal de contas, quando falamos antes de pensar, antes de ouvir ou de orar, normalmente nos arrependemos e, na maioria das vezes, as consequências são muito desagradáveis. Então, como servos de Deus, somos chamados a usar nossa fala buscando a edificação do nosso próximo. Como está escrito em Efésios, capítulo 4, verso de número 29. Sem nos esquecer que aquele que toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmos. Confira na sua Bíblia Provérbios, capítulo 13 e verso de número 3. Quem fala demais destrói a si mesmo. Vivemos em uma sociedade onde todos têm pressa de emitir uma opinião, um posicionamento, mas falar sem pensar pode nos conduzir a uma postura injusta com nossos amigos e também com a nossa família. Nossas palavras, quando mal escolhidas, podem machucar, ferir outras pessoas. E nós temos a responsabilidade diante de Deus por tudo que dizemos e pela forma como falamos. A palavra é clara ao dizer que as pessoas vão dar conta no dia do juízo por todas as palavras ociosas que foram pronunciadas. Por isso, precisamos muito
dar atenção ao conselho do apóstolo para aprender a pensar um pouco mais antes de falar. Provérbios 18, verso de número 13. Além disso, sempre que precisarmos nos expressar, devemos procurar por uma abordagem respeitosa para com o nosso próximo. Terceiro subtópico. Demore para ficar com raiva. A palavra raiva vem do grego orge e significa ira, indignação, raiva exibida em punição. O interesse do irmão de Jesus, Tiago, é nos ensinar que não devemos hospedar a ira em nossos corações. É um hospedeiro que não é bem-vindo e que nunca deve ser bem-vindo. Porque, normalmente, a ira ela é desgovernada, ela é pecaminosa, é destruidora. A ira é uma obra da carne e, como tal, está pronta a desviar o homem e a mulher do seu propósito e do seu objetivo com Deus. E a ira, ela pode provocar reações terríveis àqueles que por ela são dominados. Não é por acaso que Tiago diz que a raiva humana não produz que Deus aprova, ou seja, não produz a justiça de Deus. Não adianta ficar irado. E se irar, não adianta permanecer irado, porque isso não vai convencer Deus a lhe ajudar. Isso não vai glorificar o Todo-Poderoso. Terceiro e último capítulo tópico da lição de hoje. Jamais despreze alguém. Jamais despreze alguém. O texto de Tiago 2, 1 ao 13 é uma das declarações mais contundentes sobre o combate à discriminação social na Bíblia. Veja que a palavra de Deus, ela é completamente a favor do bom relacionamento humano. Nesse texto, o pastor de Jerusalém é categórico ao dizer que quem crê em Jesus Cristo não pode tratar as pessoas de modo diferente por causa da sua aparência física ou por causa da sua condição financeira. Isto anda ocorrendo, sim, mas é para a vergonha nossa, não para o louvor e a glória de Deus. Verdade? A fim de revelar tamanha incoerência e gravidade, Tiago dá vida ao seu argumento, utilizando como exemplo uma visita de 2 homens à reunião da congregação. Um homem rico, que possuía o que usava anéis de ouro e era muito bem vestido, e um homem pobre, vestindo roupas simples, roupas até mesmo velhas, né? Os quais, ao serem abordados, são tratados de maneira diferente. Preste bem atenção. Tiago traz isso para a gente. De que dentro da congregação, o pobre é tratado com menor valor. É dado a ele menos atenção, menos importância, em detrimento daquele que é rico. Repito, isso está acontecendo? Sim, mas é para vergonha nossa. Porque não foi assim que Cristo nos ensinou. Não aprendemos isto do Mestre. Isto é resultado das nossas ambições egoístas. A única explicação que existe. O homem rico é favorecido e recebe um tratamento honroso e o pobre desprezado. É isso que aparece em Tiago 2, verso 1 ao 4. Vamos ler esse texto rapidinho aqui. Tiago, capítulo de número 2, verso 1 ao 4. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo,
com veste preciosa e entrar também algum pobre com sorte de vestimenta, e atentardes para o que traz a vestimenta preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, quer dizer, senta no chão. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Com certeza, estamos completamente errados quando praticamos estas coisas, ou se praticamos este tipo de ato. Porque aos olhos de Deus, o homem não é mais amado porque ele é rico, nem mais amado porque é pobre. Todos, Deus olha para todos com o mesmo olhar. Nós, repito, para a vergonha nossa, olhamos para as pessoas e muitas vezes somos atraídos pelas vestes que essa pessoa está usando, pelo tipo de sapato, até mesmo pela maneira dessa pessoa falar. Entende? É tanto que existe uma coisa acontecendo hoje em dia, golpes. Estão acontecendo golpes. Pessoas estão chegando pessoalmente em estabelecimentos, empresas, lojas, e por causa da sua... vou usar este termo assim, por causa da sua maestria no falar, ou perfeição no falar, está enganando muita gente. Porque quando uma pessoa fala bonito diante de nós, colocando cada palavra bem direitinho, a gente pensa logo que esta pessoa é gente boa. Quando chega alguém falando meio, meio estranho, meio atrapalhado, não sabendo se posicionar bem, não sabendo se colocar, se pronunciar bem, às vezes a pessoa olha assim meio de canto e diz: quem é essa coisa? Veio de onde? Entende? Somos juízes de maus pensamentos. E a palavra de Deus, ela é terminantemente, veementemente contra esse tipo de comportamento da nossa parte. Tal prática, aos olhos de Deus, não é aceitável entre os cristãos. De acordo com o autor, quem pratica a acepção de pessoas não vive de fato uma vida de piedade, mas uma falsa religiosidade. Está se enganando. Desprezar e discriminar alguém por sua cor, nacionalidade, condição econômica, estado de saúde ou idade é completamente errado. Isso é pecado. Agir com favoritismo ou acepção de pessoas são atitudes incompatíveis com a fé em Cristo. O mestre nunca julgou pessoas por causa da cor da pele, posição social ou por causa da sua aparência física. Pelo contrário, ele nos ensinou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Você pode conferir na sua Bíblia, Mateus 7, verso de número 12. E devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Amém? Então, meus irmãos, este é o ensinamento de hoje. Uma lição um pouco breve, mas muito importante, muito séria, muito profundo, entende? Porque mexe com a realidade. A realidade é que nós, vez por outra, estamos fazendo acepção de pessoas e Deus está nos avisando enquanto é tempo. Entende? Deus não se agrada desse comportamento. Tá certo? Porque uma pessoa não é aquilo que ela veste. Uma pessoa não é aquilo que ela possui. O valor do ser humano vai muito além da sua aparência física, do seu modo de falar ou do seu nível financeiro. Conclusão. Como cristãos, devemos aprender a ouvir atentamente e falar respeitosamente com os nossos
semelhantes. É nosso papel amá-los como a nós mesmos. Nosso comportamento precisa confirmar nossa fé em Cristo. A forma como falamos e como tratamos o próximo deve reafirmar o nosso testemunho. Deve ficar bem claro e bem evidente de que aprendemos de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a sexta videoaula, em nome do Senhor Jesus.